Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Estou aqui para gravar essa aula para os meus queridos alunos aí do curso básico de teologia, curso esse que fica localizado ali na igreja, no templo central da Assembleia de Deus do campo de São Luís, cujo coordenador é o nosso querido irmão missionário Marcos Penha, tá bom? Um abraço ao nosso irmão e também a todos os nossos alunos que compõem o curso, tá? Estamos estudando ali uma matéria da sistemática relacionada à igreja, mais precisamente estamos estudando sobre a eclesiologia. É claro que, como eu já disse, nosso curso ele é básico, tá? Não é um bacharel, mas ainda assim isso não quer dizer que a gente não possa aprender, né? E como a gente aprende ali, tá bom? Eu tenho o material aqui em mãos, tá bom? Esse material depois, aqueles alunos que quiserem, pode estar entrando em contato conosco para a gente estar fornecendo aí a cópia, né? A cópia. Bem, como é que começa esse estudo? Primeiro nós começamos trabalhando a questão da etimologia da palavra, né? Eclesiologia, para começo de história, ela é o estudo da igreja, tá bom? Assim como a cristologia é o estudo de Cristo, a escatologia é o estudo das coisas futuras, a bibliologia estuda o livro, Bíblia, tá? A antropologia estuda o homem, claro que dentro de uma perspectiva bíblica. A eclesiologia também estuda a igreja. Como eu costumo dizer, e até disse na aula com eles que eu estive presente, essa palavra eclesiologia, quando a gente fala assim, estuda a igreja, a gente precisa pensar ela de duas formas, tá? Porque assim a matéria se define. Você vai estudar a igreja do ponto de vista institucional e também vai estudar a igreja do ponto de vista místico ou espiritual, tá bom? Do ponto de vista institucional, a eclesiologia ela vai se deter com questões do tipo como é que se dá a doutrina da igreja, como é que se dá, por exemplo, os usos e costumes daquela igreja, a tradição da igreja, a gente vai estudar sobre isso, sobre a questão da organização da igreja, essa, essa parte. Inclusive, dentro da teologia, só que não do básico, mas da matéria teologia, como bacharel, no sentido de bacharel, que é um curso mais longo, mais pesado, digamos assim, existe uma matéria específica onde se estuda essa parte institucional. Nós chamamos de administração eclesiástica. Tá? Basicamente, a administração eclesiástica ela trabalha todas essas questões, né? Das leis, tá? Que cercam a igreja, os seus deveres, né? Os seus direitos, o que pode, o que não pode. Ela fala da organização institucional, etc., com muito mais profundidade. Mas é claro que a eclesiologia também ela toca nesse tema, tá? Mas tem uma matéria específica sobre o assunto. Já a parte da, digamos assim, igreja como corpo místico, né, ou corpo espiritual ou universal, como nós costumamos falar, ela se detém, é claro, nas questões de como, por exemplo, a igreja foi formada, como é que nasceu a igreja. Aí vem aqueles debates teológicos, né? Se a igreja nasceu no Antigo Testamento, se ela nasceu no Novo Testamento. Ela vai trabalhar as questões relacionadas aos dons, né? Os dons espirituais. Vai trabalhar mais precisamente a questão dos dons ministeriais. Aí entra aquele debate, né? Se mulher pode ser pastora, se não pode. Então, essas questões aí são mais de cunho, digamos, espirituais, como eu falei. Espirituais por quê? Porque do lado lá da instituição, essas igrejas, eu estou falando das instituições, então, no caso, quando eu falo instituição, eu estou me referindo às denominação. Ela tem como cabeça, digamos, líderes humanos, né? Cada denominação, ela tem pastores. Esses pastores são homens. Não estou dizendo que os pastores, eles não são, tá, algo de Deus. Não me interprete mal. Até porque na parte da igreja como corpo místico, a gente aprende pelas Sagradas Escrituras que Deus
ele concede dons ministeriais. E um dos dons que Deus concede, é claro, é ser pastor, tá bom? Então, quando você pensar no estudo da igreja, tenha sempre isso em mente. E aqui vai logo uma questão de início, tá? Para você gravar aí na sua mente. Às vezes a gente vê muitas pessoas reclamando contra a igreja, né? Contra a igreja, em que a igreja ela é preconceituosa, que a igreja é radical, que a igreja é falha, ou que aquela igreja trouxe um determinado escândalo, etc. É verdade, a gente sabe que hoje com a internet existem igrejas que têm de fato escandalizado a obra de Deus, escandalizado o reino de Deus, vou colocar essa palavra. Mas aí você tem que separar as coisas. Existe uma igreja instituição, essa não é, posso dizer, ela não é uma igreja perfeita. Tá? Eu não posso dizer que nenhuma denominação é 100% perfeita. Não estou dizendo que as denominações não prestam de maneira nenhuma, até porque eu faço parte de uma e amo a minha denominação. Mas o que eu estou querendo dizer é que acontece, infelizmente acontece, falhas. Assim como em toda instituição, que fique bem claro isso aqui. Não existe uma instituição terrena, tá, que ela não tenha seus acertos e também tem os seus erros. A grande questão é, quando erra, procura consertar o erro, ou continua sustentando aquele erro. Essa aqui é a questão. Agora, a igreja, do outro lado, como corpo de Cristo, corpo místico, essa não tem nenhum defeito. Esta é perfeita, porque o pastor dela, o supremo pastor, é Jesus Cristo. Ok? Dito isso, vou tomar aqui um pouquinho a minha água, meus queridos, tá? A nossa apostila, ela tem aqui uma definição da palavra igreja, tá? Os que forem pegar esse material vão ver. Porque o que eu estou falando aqui é exatamente o que está no material e você vai acompanhar. Isso aqui é só, essa videoaula é só um auxílio, tá bom? Para que você possa ter mais, digamos assim, esclarecimento do material que você vai ter, assim, se assim você quiser, claro, né? Aqui na apostila nós temos aqui o termo grego para igreja, né? A palavra igreja, o termo grego aqui é eclesia. Veja que eu estou pronunciando a palavra igreja, tá? Como se deve no grego, eclesia, porque tem gente que chama eclesia, mas nós estamos falando da palavra grega. Isso aqui não é interessante você perder nenhuma noite de sono por causa de pronúncia de palavra, tá bom? Isso aqui é uma aula lá no curso de grego, né? Que quem faz sabe do que eu estou falando, tá bom? Então, o que é que significa essa palavra eclesia? De acordo com a apostila, a palavra eclesia, ele coloca aqui, né, o termo igreja, vem do grego eclesia, isso aqui eu já falei para a turma já, tá, gente? Que deriva das raízes ek, que significa fora, e klesia, tá? Então, a palavra ek significa fora, é um termo, e a palavra klesia significa chamado, tá bom? Então, basicamente, eu vou resumir aqui, tá? Basicamente, a palavra eclesia significa pessoas que foram chamados, né, de fora. Tá? Inclusive, tem um pequeno dado, né, um dado histórico sobre essa palavra, porque ela era muito usada lá no tempo do Novo Testamento, quando os gregos, né, aqueles gregos ali, se reuniam, né, para fazer uma reunião. Então, essa reunião, assim, ela chamava, essa reunião só participava, era chamado para essa reunião pessoas que eram, digamos, uma certa condição intelectual, uma certa posição social. Não era a eclesia, digamos assim, não era uma reunião onde qualquer tipo de pessoa participava. Eram pessoas bem escolhidas, tá? Que tinham, digamos, características próprias para fazer parte daquela eclesia. Elas tinham credenciais, essa é a melhor palavra, elas tinham credenciais para fazer parte daquela reunião, tá? Então, o que é que o Novo Testamento faz, né? Ele pega essa palavra eclesia, e aqui eu tenho que, mais uma vez,
salientar, ou seja, dizer que essa palavra não é de origem cristã, que é muito normal, tá? Principalmente o Novo Testamento, que é um texto que foi escrito na língua grega, tá bom? Na língua grega. Então, o que eles fazem? Eles pegam essa palavra e traz para falar de um novo projeto, digamos assim, um novo projeto que nós chamamos igreja, tá? Então, essa palavra eclesia, tá? Ela pega lá do grego para falar desse projeto falado igreja. Lá em Efésios, pra você ter uma ideia, Efésios 5:27 diz assim: igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, tá bom? Esse texto de Paulo, que está em Efésios capítulo 5, versículo 27, ele descreve bem as características desse novo projeto que nós chamamos de igreja. Então, veja bem, Paulo fala que a igreja ela é gloriosa, ele fala que a igreja ela é sem mácula, ele fala que ela não tem ruga, que não existe coisa nenhuma que seja semelhante a ela, então ela é exclusiva, podemos dizer assim. Ele fala que ela é santa e por último fala que ela é o quê? Irrepreensível, tá? Então pegando aqui esse texto de 5:27 de Efésios com a ideia de eclesia, então o que seria a igreja? A igreja, parafraseando, podemos dizer assim, porque você vai ler isso em teologia sistemática, em livros que falam sobre o assunto, mas parafraseando, podemos dizer que a igreja, tá? Ela é o quê? Um agrupamento, tá? Ou uma reunião, ou o chamado também, porque essa palavra eclesia significa também chamado de um grupo ou de pessoas de fora para dentro, tá? Então, o que é que esse conceito está querendo dizer? Que o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, ele reuniu um grupo de pessoas de fora da onde? De fora da sua, digamos, convivência, né? De fora dele, tá? Porque toda pessoa que faz parte da igreja, outra hora, ele não era bom, ele não era santo, ele não era perfeito, ele não se encaixava nessa categoria de Efésios 5:27. Mas aí o que ele faz? Ele pega, ele chama essas pessoas de fora. Diferentemente da ideia secular da palavra, que escolhia pessoas com uma determinada credencial para fazer parte da eclesia, no caso da reunião de pessoas para formar a igreja, são pessoas totalmente desqualificadas, pessoas que não têm a menor condição. Ou seja, a igreja é formada por pessoas pecadoras. A igreja é formada por pessoas que têm defeito, pessoas que têm dificuldades morais, dificuldades espirituais, dificuldades em todos os níveis. Então, Jesus ele chamou essas pessoas com essas dificuldades e formou essa instituição que nós chamamos de igreja. E aí, por que ela se encaixa nesse versículo 5:27, que ela é gloriosa, que ela é sem mácula, que ela é sem ruga, que não tem nada semelhante a ela, que ela é santa e irrepreensível, segundo Efésios 5:27. Por que ela tem essas características? Já que ela vem, tá? Ela vem de fora para dentro, ou seja, para dentro de Cristo, porque você, quando aceita Jesus, a Bíblia fala que você é batizado, tá? Você é inserido dentro do corpo de Cristo. Então, por que ela tem essas características? Porque o pastor dela, aquele que convocou ela, é o Senhor Jesus. E Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir de nossos pecados e nos fazer exatamente como está aqui em Efésios 5:27. Então, aqui já vai possivelmente uma pergunta que vai haver aí no teste, tá bom? Com base aí no que é igreja, não é só dizer que a igreja é só isso aqui, não, mas é você trazer um conceito da igreja, claro, usando essas palavras, mas também trazendo aí um texto bíblico que caracteriza também esse conceito que você está escrevendo, né, sobre o conceito do que é a igreja, tá bom? Nós temos aqui, a apostila também fala, né, fala da igreja universal e da igreja local, é o que eu acabei de falar. A igreja
universal, tá? É a igreja espiritual, é a igreja mística, é a igreja como corpo de Cristo. Essas palavras a gente pode usar dessa forma. Inclusive, a apóstolo diz assim, ó, a igreja de Deus, no sentido universal, isto é, ela como corpo universal e místico de Cristo, constituído de crente de todos os tempos e lugares, unidos a Deus pela salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Tem um texto aqui, deixa eu pegar aqui bem aqui, a Bíblia, tá? Que se encontra no livro de Hebreus. Ele cita aqui um texto, tá bom? É interessante a gente estar lendo alguns textos da Bíblia. Deixa eu só ver aqui direitinho. Deixa o aplicativo aqui abrir, para ser mais fácil para mim usar, tá bom? Cadê, meu Deus? Tá aqui, Bíblia, tá? Bíblia, Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, né? Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículo 23. 12, 23, que diz assim, ó. A igreja, olha o que o texto fala. A igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, né? O texto aqui está muito isolado. Deixa eu pegar aqui um que esteja mais claro. Colossenses 1, 24. Vamos lá, Colossenses 1, 24. Deixa eu ver aqui. Carta de Paulo aos Colossenses 1, 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja Paulo aqui, né? Claro que ele está se referindo ali à igreja de Colossos, mas ele no final do versículo ele fala assim, que ele está se alegrando com o sofrimento, tá? Mas no final da palavra de Colossenses capítulo 1, versículo 24, ele fala a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, ele não está, digamos assim, se referindo só àquela igreja local que ficava na cidade de Colossos, não. Ele está se referindo a uma igreja universal, uma igreja que é o corpo místico de Cristo, ok? Então, acho que não tem dúvida, aqui na própria apóstolo tem vários textos que você pode estar lendo, e aí você pode estar meditando sobre acerca da igreja universal, tá? Agora, a igreja local, inclusive tem aqui algumas características, e nós temos na Bíblia igreja local, tem, ó, por exemplo, aqui, ó, Paulo, as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, ao mesmo tempo que ele escreve, direcionando-se a toda a igreja como igreja universal, mas tem momentos em que ele escreve para a igreja local. Por exemplo, ó, Romanos, vamos ver aqui, Romanos, livro de Romanos, tá? Capítulo 16, tá? Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Deixa eu ver aqui, Bíblia, cadê? Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui, que essa Bíblia aqui tá cheio de lorota, como eu costumo falar para meus alunos, né? Cheio de lorota. Romanos, capítulo 16, tá? Pega aqui, Romanos 16, que é o último capítulo do livro de Romanos, versículo 5. Ele fala assim, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Isso aqui é importante, essas palavras, ó. Saúde também a igreja que se reúne na casa deles. Aqui a gente já tem um princípio, tá, gente? Veja, Paulo está falando da palavra igreja. Essa igreja, ela se reunia em um lugar, numa casa. Porque a gente sabe que no início da fé cristã não havia templos cristãos como nós temos hoje. Então, aonde é que eles começaram a se reunir? Muitas vezes eram em casa. Aí ele fala, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido
a Cristo na província da Ásia. Então você vê aqui o apóstolo Paulo, citando no capítulo 16 e versículo 5 de Romanos, tá bom? Uma característica do que é a igreja local. O que é a igreja local? Ela tem um lugar, ela tem, ou seja, uma posição geográfica, né? Como a gente falava, perguntar assim, qual igreja tu é? Eu sou da Assembleia de Deus, ali do bairro tal. Hoje, dentro da nossa, para quem vai assistir esse vídeo, né, que não é aqui do nosso, digamos assim, do nosso contexto cultural, tá? É muito comum a gente falar assim, você é de qual campo? A gente fala assim, eu sou do campo de São Luís, eu sou do campo de Ribamar, eu sou do campo Tirical. Qual é a tua área no Tirical? Eu sou da área 85. Quem é o pastor lá? Aí o pastor é fulano de tal, tá? Aí, qual é o nome do bairro? Aí veja que ficou tão comum entre nós essa questão, nós, não falando aqui uma linguagem assembleana, que a igreja local, essa questão de campo, área, né? E até o nome do pastor ficou mais, parece assim, agora mais comum em nossas conversas. Antigamente era assim, né? Você perguntava assim, eu sou da igreja Assembleia de Deus lá do João Paulo, eu sou da Assembleia de Deus lá do centro. Não, eu sou da Assembleia de Deus lá do Tirical, eu sou da Assembleia de Deus ali do João de Deus. Não, eu sou da Assembleia de Deus ali do Anjo da Guarda. Não, agora a gente fala por área, né? Geralmente as pessoas nunca respondem, eu sou do bairro tal. Como são muitas áreas, até que com relação a campo eu não tenho dificuldade essa questão de memorização. Mas essa questão de área eu me atrapalho um pouco, eu acabo perguntando, mas qual é o bairro? Aí a pessoa vai me fala. Então isso é a igreja local. Aí ele fala aqui outras características, né? Que a igreja local, como eu falei, ela se reúne, ela tem uma posição geográfica. A igreja local, ela, por exemplo, ela tem aqui os crentes de uma província, região, país ou continente, tá? Ela é uma reunião dos crentes para o culto a Deus, é também chamada de igreja, como se vê em 1 Coríntios 14, versículo 19 a 23, etc. Tá? Então, a igreja local, ela, como o próprio nome fala, é aquelas igrejas que estão ali, digamos, em um determinado lugar, tá? Isso eu estou, claro, falando da Assembleia, mas isso vale para todas as outras denominações, tá, gente? Assim também, igreja local não é só a Assembleia, tá? A Batista, a Presbiteriana, a Igreja Luterana, a Igreja Católica, Quadrangular, não importa qual é a igreja. Então, isso aí é a igreja local. São igrejas, tá bom? Como ele fala, como eu falei no início da minha fala, é uma igreja que está dentro dessa questão institucional. E aí cada uma delas, tá bom? Cada uma dessas igrejas tem aí os seus costumes, tem os seus códigos de conduta. A igreja tem, sim, o que a gente chama de estatuto, né? O estatuto da igreja. Toda igreja tem um estatuto, tá? Claro que o estatuto aí ele é baseado em princípios bíblicos, tá bom? Mas toda denominação tem o seu estatuto, legal? Então, por isso que é muito importante você que me assiste, talvez, se chegar até aí nesse ponto do vídeo, você vai frequentar uma igreja, passar a participar daquela igreja, é muito importante que você entenda como é que é a constituição, né, o estatuto dessa igreja, para depois, não sabia e tal, porque o que acontece muito hoje é que tem gente que às vezes quer participar da igreja, mas ele quer estar bagunçando, entendeu? E não é assim. Se falando dentro de uma linguagem, eu não vou nem entrar no mérito da questão da igreja universal, porque não existe essa coisa, a igreja universal ela vai se moldar ao meu jeito, isso não existe. Isso aí, biblicamente falando, está fora de cogitação, tá bom? Agora, aí a igreja institucional também não pode, né? Porque a gente vê que as igrejas elas têm o seu padrão. E, gente, falando sério, essa questão de instituição, nenhuma instituição, se você vai para uma escola, a escola tem uma farda, a escola ela tem uma organização. Então, por quê? Para manter a ordem, tá? Se você vai para, digamos, um tribunal, tem uma organização. Até se você for para a praia. Até se você for para a praia. Professor, mas o que tem a ver praia? Gente, ninguém vai para a praia, vai chegar lá e vai banhar. Essa praia, tudo bem, essa praia, vamos dizer que é a praia de nudismo, aí tudo bem, é a lei da praia. Mas se a praia não for de nudismo e você inventar de querer banhar nu, o que vai acontecer? Você vai ser preso, né? Você vai ser, com certeza, você vai ter um problema muito sério, porque tem as pessoas, por mais que digam que não, mas tem uma censura, né? Tem as regras. Então, um povo aí que fica falando mal, né, que a igreja, ela, como é que eles falam? Eles dizem assim, a igreja,
ela proíbe a pessoa de fazer o que quer, a igreja rouba a liberdade dos membros. Não tem nada a ver. As igrejas, aqui, e eu estou falando de todas de forma geral, cada uma tem o seu código, digamos assim, o seu código de conduta. Dentro da sua casa tem um código de conduta, tá? Pode ser a casa mais liberal que for, mas tem um código de conduta. Isso aí, tem muita coisa, irmão, na verdade, que se fala aí fora, que é pura utopia, tá? É tipo aquele pessoal que está no deserto, que a gente vê nos filmes, aí ele tá com muita sede, né? Ele tá com muita sede, assim, andando muitos dias no deserto sem beber água. Aí, de repente, ele vê uma miragem, né? Aí ele pensa que ele tá olhando uma ilha, águas, né? Algo bem de acordo com os seus desejos, mas é tudo miragem, tá bom? Então, nós temos aí essas duas coisas que a apostila vai falar. Gente, para andar, aí a apostila vai falar sobre a origem e sobre a questão da origem e também sobre o fundamento da igreja, tá bom? A igreja, qual é a origem da igreja, tá? Eu tenho aqui rapidamente, eu vou ficar na apostila para depois dizer assim, professor, se o senhor fez a prova e não botou o que estava na apostila, que eu conheço como é que são alunos. Ó, sobre a origem da igreja, tá? Eu até falei na aula que eu tive com ele. A igreja, claro, ela tem a origem aonde? É em Cristo, né? Tanto a sua origem como o fundamento é em Cristo, tá? Aqui a apostila traz a seguinte pergunta: em que momento a igreja teve sua origem? Olha, para quem está me assistindo, eu quero deixar bem claro, essa aula ela é direcionada a alunos do curso de Teologia Básica da Assembleia de Deus. Então, quem entende aí de teologia sabe que a teologia pentecostal ela diverge da teologia reformada quanto à origem da igreja. Assim como, por exemplo, nós não concordamos sobre temas como escatologia, não concordamos em alguns temas sobre pneumatologia, não concordamos sobre alguns temas na área também de antropologia. Por exemplo, na escatologia, eles dizem que a igreja vai passar pela tribulação, a grande tribulação. Nós defendemos que não. Na pneumatologia, eles dizem que os dons espirituais já cessaram, por isso que eles são chamados de cessacionistas. Nós dizemos que não, os dons espirituais ainda estão em pauta, ainda estão em vigor, né? Jesus continua batizando com o Espírito Santo, tá? Na questão da antropologia, eles vão dizer que o homem é constituído apenas de corpo e alma, ou seja, eles são dicotômicos. Nós não entendemos que o homem é constituído de corpo, né? Alma e espírito. Defendemos a escola da tricotomia, nós somos tricotômicos. Então, eu quero deixar bem claro isso, porque alguém diz, mas isso aí é a tua opinião, vira quem mexe. Não, meu objetivo aqui não é trazer debate, é trazer uma aula direcionada aos alunos desse curso, cujos alunos desse curso fazem parte da Assembleia de Deus, tá? Que tem uma doutrina sistemática e que não quer dizer que a doutrina dos outros está errado, tá? Não, de maneira nenhuma. O que eu quero dizer é que a gente diverge como a gente entende, tá? Esses assuntos, tá bom? Mas isso aqui, gente, eu quero deixar bem claro também para quem nos assiste, não traz nenhum prejuízo à salvação, tá bom? Não traz nenhum... porque eu sou tricotômico e o irmão lá é dicotômico, então só vai para o céu quem é tricotômico, não. Uma coisa, tanto os assembleanos, como os presbiterianos, como os irmãos batistas e outras denominações, que eu estou colocando que são as mais conhecidas, concordam e têm algo em comum relacionado à salvação, que é a salvação, ela é um ato soberano de Deus. A salvação, ela só pode ser através de Jesus Cristo, ela só pode se dar pela fé em Jesus Cristo, ela é um ato gracioso da parte de Deus. Isso aí, qualquer crente que conheça um pouco de Bíblia, não precisa ser um expert em Bíblia, mas se ele conhecer um pouco de Bíblia, ele vai com certeza dizer essas mesmas palavras, que a salvação, ela se dá por um ato soberano, pela fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, voltando aqui ao assunto, tá? A apostila faz a seguinte pergunta: em que momento a igreja teve a sua origem? Antes do Pentecoste, no Pentecostes ou depois, né?
A questão da origem da igreja é um assunto difícil, e de fato, tá? Alguns acham que a igreja de Deus foi e será uma só desde o princípio do mundo, apresentando assim várias fases de formação até ser o que é hoje igreja. Ou que ela começou com a chamada e chegada do primeiro apóstolo a Jesus. Outros indicam o momento da chamada dos 12 apóstolos e a realização de seus nomes numa lista. Outras ocasiões destacadas como o início da igreja são. Aí tem várias. Então, eu estou colocando aqui, isso aqui tudo na apostila, veja bem. Tem gente que vai defender que ela veio antes do Pentecoste, que ela tem várias fases, entendeu? Como ele coloca aqui, tem uma fase aqui que ele vai dizer que a igreja de Deus, né? Ela começou a surgir desde o princípio do mundo, tá? Aqui vai dizer também que a igreja, ela teve uma chamada, né? Quando ela surgiu, quando o primeiro apóstolo, ele foi chamado por Cristo. Aí tem outros que vão dizer que a igreja surgiu quando ele chamou os 12 apóstolos, tá bom? E aí ele vai dar aqui outros conceitos relacionados a isso, que ele fala que quando Jesus levou os discípulos para batizar os outros, quando os 70 foram enviados para pregar, quando se observou a ceia do Senhor, quando Jesus proferiu a grande comissão, antes do Pentecostes, quando houve a eleição de Matias, o dia de Pentecostes com a chegada do Espírito Santo, o tempo de Atos do ano registro de atividades típicas de uma igreja. Ainda outros, baseando-se nos textos gregos, pensam que o próprio Lucas somente encontrou condições de chamar o grupo dos crentes de igreja em Atos 5:11. Então você vê como ele fala, não é um assunto fácil de a gente, digamos assim, discutir e ensinar. Mas afinal de contas, quando é que a igreja surgiu? Tá? Realmente. Então, de acordo com a teologia sistemática pentecostal, preciso dizer isso, tá bom? A apostila traz a seguinte informação sobre essa pergunta. Diante destas propostas, quanto à origem da igreja, podemos, por outro lado, dizer que ela teve 3 começos ou origens. O pré-natal ou embrionário, tá bom? Eu vou até selecionar aqui o pré-natal ou embrionário, a infância, tá? O período da infância, e a maturidade, tá bom? O que seria a igreja como origem pré-natal ou embrionário? A igreja existia desde a eternidade. João 17:5 vai falar sobre isso. Veja bem, então esse pré-natal, que ele está falando sobre a origem da igreja, não tem nada a ver com qualquer ideia de origem terrena, tá? De acordo com João, vou até ler aqui a passagem, João, tá bom? De acordo com o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, diz assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? E também Efésios 1:4, carta de Paulo, Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua pessoa. Então, qual é a ideia do pré-natal, o nascimento da igreja? Que ela nasceu na eternidade. Então, antes de existir o mundo, o projeto igreja, ele já existia na mente de Deus, podemos dizer assim, tá? O que quer dizer com a igreja, tá, no sentido da infância, né? E no seu estado de infância e maturidade, isto é, no tempo e na história. O primeiro fala da eternidade, infância e maturidade fala do tempo, tá? E fala na história, ou seja, agora como é que ela surgiu na história da humanidade, tá? Aí a apostila fala assim, isto é, no tempo e na história, a mesma nasceu com e em Cristo, quando ele disse que edificaria a sua igreja, o que fez quando soprou sobre os primeiros discípulos, recebei o Espírito, tendo-os assim feitos nascer de novo. Os estados iniciais, embrionário e infância, da origem da igreja tiveram, por sua vez, o seu progresso na história quando da festa do Pentecostes, quando se deu
a edificação completa, ou seja, a maturidade da igreja em relação à sua organização, tá bom? Então, o que ele quer dizer aqui, tá? Qual é o conceito? Que esse é um conceito da teologia pentecostal. Primeiro, a igreja nasceu na eternidade, ponto. Segundo, a questão do ponto dela ser uma igreja no sentido de uma infância, né? Ela se dá quando? Quando Jesus, né, disse as seguintes palavras, quando Jesus falou sobre os discípulos, né? Recebeu o Espírito, tá bom? Ali, quando eles receberam o Espírito, tá? Eles passaram a ter o Espírito de Deus para fazer a obra do Senhor. E ela teve a sua maturidade, digamos assim, o seu ápice no sentido de ser igreja, tá bom? Quando no dia de Pentecoste, eles foram batizados com o Espírito Santo, né? Lá em Atos capítulo 2, tá bom? Ele cita aqui Levi Sperry Schaeff, né? Tem até aqui um quadro onde ele vai falar melhor sobre essa questão do que eu estou dizendo aqui, ó. Olha, ele fala aqui, não, isso, alguns motivos desse quadro que ele vai falar aqui agora, porque que a igreja, né? Ela foi por que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes? Veja, inaugurada. A gente fala assim, a igreja teve essa inauguração no dia de Pentecostes, tá? Aí ele coloca, não poderia haver igreja no mundo constituída como está, antes que Cristo tivesse morrido, pois a relação da igreja com a morte de Jesus não podia ser antecipada. E a gente vê que, claramente, a igreja tem uma relação com a morte de Cristo. E no Antigo Testamento, ou até mesmo, no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha ainda nem nascido, quanto mais morrido. Então, isso aqui é uma tese, é um conceito forte usado para falar do nascimento da igreja em Atos capítulo 2. Segundo, também não poderia haver igreja antes que Cristo ressuscitasse de entre os mortos para dar-lhe a nova vida da ressurreição. Veja que há uma promessa, a promessa da ressurreição. E essa promessa está ligada diretamente com a morte e a própria ressurreição de Cristo Jesus. Então, se ele não morreu e ele não havia ressuscitado ainda, e como é que haveria uma igreja com essas promessas? Se nem ele mesmo tinha vindo, morrido e ressuscitado. Terceiro argumento, não poderia haver igreja antes de Cristo ter subido ao céu para poder ser a cabeça da nova criação, porque a igreja não podia substituir sem a sua intercessão e advocacia no céu. E a Bíblia fala claramente que a igreja, ela depende, como ele fala aqui, da intercessão, da proteção de Jesus Cristo, diretamente, tá? Por último, não poderia haver igreja na terra antes do derramamento do Espírito Santo, porque a realidade mais básica da igreja é que ela é o templo para a habitação de Deus por meio do Espírito Santo. Ela é batizada com o Espírito Santo, facilmente se pode comprovar que estas qualidades não existiam senão depois do Pentecostes, ok? Então, gente, aqui nós temos aqui o motivo pela qual nós acreditamos que a igreja, ela é aí, ela tem como seu nascimento, tá na apostila, aqui está muito bem claro, muito simples, tá? Você tem o seu nascimento no dia de Atos dos Apóstolos. Na verdade, perdão, corrigindo, nós vimos agora há pouco que a igreja tem um momento embrionário, tem o seu momento da infância e tem o seu momento de maturidade. Momento embrionário, quando é que foi? Na eternidade. Momento da infância, quando Jesus soprou o seu espírito sobre o discípulo. Momento da maturidade, ou eu posso até usar uma outra palavra, a inauguração da igreja. Atos capítulo 2, ok? Então, isso aqui também com certeza vai cair na prova, tá bom? Deixa eu só pausar aqui. Voltando aqui, meus queridos, na nossa aula, tá? Voltando aqui. Deixa eu só ver aqui como é que tá aqui meu microfone, se tá tudo ok. Tá tudo ok com o microfone. Quem assiste aula comigo deve estar acostumado com essas minhas intervenções espontâneas, né? Bem, gente, isso acabamos de falar um pouco sobre a questão da origem da igreja. E o fundamento da igreja? Bem, fundamento da igreja, meus irmãos, o que é fundamento? Fundamento é uma base, né? Acho que aqui também não tem nenhuma dúvida. A Bíblia deixa muito bem claro que o fundamento da igreja é Cristo. Então, eu não vou nem perder meu tempo aqui, porque, basicamente, de forma muito simples, a gente não tem nem como imaginar outra fundamentação que não seja Cristo Jesus. Aí tem aquela questão debatida, aí é que é um daqueles assuntos que as igrejas protestantes, elas concordam entre si, que é a questão do papado, né?
Porque o papado, o papa, ele é considerado aí uma pessoa muito importante dentro da igreja, tá bom? E aí dizem, né, segundo eles, que o primeiro papa foi Pedro, o pescador aí, um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. Ele foi aí o primeiro papa. A própria apostila traz aqui alguns motivos pelas quais, algumas razões pela qual Pedro ele não pode ser o primeiro papa, e nem que ele foi papa, né? O primeiro dele, que ele coloca aqui claramente, né, que ele era casado, Pedro era casado, e a tradição papal aí mostra que o papa não pode se casar, isso já é uma contradição, queira ou não aceitar, é uma contradição, ainda que eles dizem, vem dar aquela explicação, mas não tem para onde correr, tá? Fala da questão também da personalidade de Pedro, e quando você vai estudar sobre Pedro, e não precisa nem você buscar os livros históricos, a própria Bíblia, tá? Dentre os apóstolos, Pedro certamente é um dos que você vai ter mais informação nos evangelhos sobre ele. E Pedro era um homem muito difícil, tá? Um homem muito difícil, era um homem irredutível às vezes, ele era muito zangado, a gente vê em vários momentos. Então, como é que essas características de uma pessoa como Pedro podem, como é que eu poderia dizer, caber para a formação não é formação, para ser o fundamento, né, de um cargo tão supremo, né, e ter um poder tão grande sobre a igreja como o Papa tem, né? Não tem condição, porque a gente acabou de ler lá em Efésios, né, que a igreja mesmo, ela é realmente uma coisa muito preciosa, tá? E Pedro não tinha condição de manter essas preciosidades, tá? E por último, quando o povo fala assim, que eles usam muito aquela passagem, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tá bom? Diz que Pedro ficou responsável e tal, mas só que quando a gente lê, por exemplo, Efésios, vou aproveitar que eu já estou aqui no de Efésios, capítulo 2, tá? Capítulo 2 de Efésios. Olha o que o texto diz, isso aqui é muito interessante. Versículo 20, tá? Diz assim, Efésios 2:20. Eu peguei e botei Efésios 5:20. 2:20. Diz assim, 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ó, vou repetir. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Aí alguém pega, às vezes diz, aqui a igreja foi edificada sobre Pedro. Mas está aqui, ó, Paulo falando, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Não está dizendo um apóstolo, são dois apóstolos. Porque ele coloca esse argumento aqui, que Pedro, ele não é exclusivo. Agora, por que o texto está falando isso aqui? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O fundamento aqui, que ele está se referindo aqui, é a pregação que os apóstolos davam à igreja, os ensinos que os apóstolos davam à igreja. Aí a pergunta é, os apóstolos falavam de quem? Quem era, qual era o tema da pregação deles? Qual era o tema da doutrina que eles ensinavam? Era deles mesmos? Era das tradições? Será que eles ensinavam tradições? Ou eles ensinavam, tá, aquilo que eles aprenderam de Cristo? Por que esses apóstolos são tão importantes? Por que Paulo fala sobre isso aqui? Porque os apóstolos, e aqui tem uma outra questão também muito importante, eles são, entendeu? Aqueles que aprenderam diretamente com a pessoa de Cristo Jesus, tá? É tão sério isso que lá no livro de Apocalipse fala, né, que existe lá na cidade lá colunas, onde nessas colunas, 12 colunas, tem o nome de quem? Os 12 apóstolos. Então, eles não são pessoas comuns. Então, é nesse sentido que eles são considerados fundamento, não por causa de uma tradição, não, mas é porque eles fundamentaram a igreja, ou seja, eles edificaram uma igreja, mas com a pregação, cujo tema dessa pregação era quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. E o próprio texto, se você vê, versículo 20, no final fala Jesus Cristo como pedra angular, tá?
Então, quem é a pedra da igreja? Quem de fato é aquele que sustenta a igreja? O que seria essa pedra aqui angular? É a pedra principal. É a pedra que sustenta. Sem essa pedra, tá, toda a estrutura desaba. Sem essa pedra angular aqui. Ela é a pedra que segura, ela é a pedra que sustenta. E aqui Paulo não está dizendo que é Pedro. Aqui Paulo não está dizendo que é Tiago. Aqui Paulo não está dizendo que é nem ele mesmo. Pelo contrário, está dizendo que a pedra angular, ou seja, a pedra principal, é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acho que não tem nenhuma dúvida aqui, usando aqui a própria Bíblia Sagrada. Relacionado à natureza da igreja. O que é a natureza? Tá? Às vezes eu pergunto para meus alunos, qual é a tua natureza? Tá? Aí a pessoa fica pensando, nós, seres humanos, temos como natureza a parte material e a parte espiritual. Né? Nós somos seres materiais e também somos seres espirituais. Ou espirituais e materiais, como você quiser falar na ordem aí. Para mim não vai alterar nenhum. Não vai, a alteração aí dos nomes não vai alterar de maneira nenhuma o valor das coisas aqui. Então, meus queridos, a igreja, tá? Ela tem uma natureza, tá bom? A apostila fala que a igreja, que tratar de sua natureza, é ver aquelas suas propriedades que constituem sua essência e realidade como um fato existente, organismo e organização. Aí aqui ele vai falar algumas coisas, né, sobre essa natureza, o que é e o que não é a igreja, que é muito importante. Primeiro, isso aqui é outro grande debate, tá bom? É um outro grande debate também que é relacionado ao assunto natureza da igreja, porque aqui ele vai colocar que a igreja ela não é Israel, tá? E também ela não é o judaísmo melhorado e continuado. Tem gente que diz que o Israel do Antigo Testamento, ele seria hoje, o Israel espiritual hoje é a igreja. Então, o Israel do Antigo, devido às alianças, porque nós temos aí várias alianças, a aliança adâmica, nós temos a aliança noética, nós temos a aliança mosaica, né? Então, nós temos aí pelo menos umas 5 alianças, até chegar creio que a quinta, se não me falha a memória, que é a aliança com a igreja. Então, o que é que essa escola vai dizer, né? Que as promessas do Antigo Testamento, tá, que foram feitas ao Israel, claro, tudo dentro das alianças. Essas alianças eram uma espécie de contrato entre Deus e as pessoas, mas foram quebrados pelas pessoas, é claro. Como eles quebraram, então, aquelas promessas passaram para a igreja. Por isso que a igreja é chamada de o Israel espiritual. Gente, e isso, tá, vai dar margem aí para um monte de debate. Tá? Isso mexe com, por exemplo, na escatologia. Por que tem esse debate escatológico, né? Quando você vai estudar escatologia, esse assunto ele volta de novo. Porque a gente vai ter esse debate escatológico de, por exemplo, milenistas e amilenistas. O que é o amilenista? O milenista, ele entende que o milênio ele não é literal, ele é espiritual, ele já está acontecendo, tá? Então, ele diz que, como eu acabei de dizer, que o milênio, entendeu? Ele está sendo já executado. E uma instituição que executa, digamos assim, aquelas promessas acerca do milênio que estão lá profetizadas no Antigo Testamento, é a própria igreja, tá bom? A própria igreja. Então, a igreja, ela é um agente do reino milenar de Deus na Terra. Então, como é que se dá esse milênio, espiritualmente falando? Com a pregação do reino de Deus, tá bom? Então, vidas que são, digamos, salvas, culturas que são restauradas, eles entendem que a pregação do evangelho tem o poder de restaurar a cultura caída que foi afetada pelo pecado. Isso aí são os amilenistas. E tem os milenistas que entendem que não, que o milênio ele é literal e que ainda vai acontecer. Enquanto um diz que já está acontecendo, outro diz que ele ainda vai acontecer, tá bom? E se entende que haverá um período na Terra onde o próprio Cristo há de reinar e aí assim ele vai implantar o seu governo, a sua forma de governo teocrático, ou seja, o próprio governo de Deus na Terra, tá? Quem defende essa teoria? Os assembleanos. Quem defende a outra teoria? As igrejas, principalmente as igrejas reformadas. Por exemplo, os presbiterianos, eles defendem claramente esse tipo de ideia escatológica. Da onde que começa isso, professor Silvio? Daqui, sabe? Esse debate, tá?
Então, por isso que a primeira coisa que você tem que entender, de acordo com a nossa escola de pensamento, é que a igreja, ela não é Israel, e muito menos um judaísmo melhorado. Não, a igreja, ela é completamente diferente do Israel. Tá? Uma coisa é Israel, outra coisa é a igreja. Eu não vou entrar aqui em detalhe, porque, como eu falei, esse é um assunto que a gente vê muito na escatologia. Outra coisa importantíssima que ele fala aqui, que a igreja não é o reino de Deus. Tá? A palavra para a igreja, nós até já mostramos aqui, a palavra grega é eclesia. A palavra reino de Deus, a palavra reino é basileia. Alguns pronunciam basileia, mas é basileia. Por que, que a igreja não é o reino de Deus? Aí ele vai colocar aqui várias informações aonde vão mostrar que a igreja ela é diferente do reino. Ó, por exemplo, ele fala uma coisa aqui muito importante. A igreja ela está sendo construída, o reino não. Então, veja bem, por mais que a igreja, que somos nós somos a igreja, né? Já somos lavados pelo corpo, pelo sangue de Cristo, já fomos justificados, já fomos redimidos pelo sacrifício de Jesus, mas nós temos ainda muitos defeitos, tá? Nós temos ainda muitas dificuldades que precisam ser melhoradas. Por isso que ele fala, ela está sendo construída, tá? Quando é que essa construção vai terminar, professor Silvio? No arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, aquilo que Paulo fala, né? Aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. O reino de Deus não. Ele não está sendo construído. Ele já está pronto, tá? Ele já está pronto. Ele fala aqui, por exemplo, que a igreja ela é chamada, entre aspas, de democrática. O reino é uma monarquia. Enquanto que nas igrejas a gente tem isso, né, de democracia, para tomar uma decisão, né, para fazer alguma coisa, tem que ter uma reunião, e aí mediante voto, né, mediante uma participação maior, aí a gente toma aquela decisão. O reino não, ele tem um rei, né, e ele tem um rei, por isso que é uma monarquia, o rei é o próprio Jesus, então a igreja não é o reino de Deus, tá? Outra coisa, a igreja não é uma denominação, tá? Isso aqui pode parecer um pouco paradoxo, mas é muito importante, porque tem a mania de dizer assim, a igreja certa é só a igreja fulana de tal. Quem não faz parte da igreja A não vai para o céu. Não, a igreja não é isso. A igreja não é isso. Ela não é uma denominação, tá? Porque se a gente for para analisar bem, assim, teologicamente, fazendo aqui uma reflexão teológica e até bíblica, a gente vai perceber, como eu falei lá no início da nossa conversa aqui, do assunto, é que, meus queridos, as igrejas denominacionais, elas têm muita coisa boa, mas também tem erros. Eu tive um professor, na minha época eu estava estudando, que ele dizia uma coisa que, às vezes, a gente ficava zangado com ele, falava assim, ele entrava na sala, no dia da aula, ele dizia assim, seus hereges, aí tinha gente que não gostava, professor, eu não sou herege. Aí ele falava, todos nós somos hereges. E olha que ele era presbiteriano, tá? Todos nós somos hereges. E ele ainda dizia, mas eu sou o herege mor. Aí ele dizia que, por que ele chamava de herege? Porque todas as denominações, elas tinham uma pequena heresia. Em que sentido, professor Silva? Porque nós tínhamos divergência, nós tínhamos debates sobre interpretação. Interpretação. Não é dizendo que a Bíblia está errada, né? Tem gente que confunde isso. Por que vocês debatem? Nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. É por isso que a gente estuda, tá? É por isso que a gente pesquisa. É por isso que a gente procura se aprimorar. É por isso que a gente procura fazer uma faculdade para poder tentar entender melhor. Mas nós somos conscientes. Pelo menos eu sou. Vou falar por mim. Eu sou consciente de que nós temos limitações, até porque nós estamos estudando a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é uma coisa que eu posso dizer assim, que eu posso pegar e bater o martelo. Não. Tem coisas que de fato são simples, mas tem coisas complexas sim na teologia, bem complexas, e é natural. Como também na filosofia tem as escolas de debate, como na psicologia tem as suas escolas de debate, como também na teoria da educação tem suas escolas de debate. Todos os estudos, se a gente for analisar bem dentro dessa área humanas, vai ter debates, entendeu? E isso que é o bonito, né? Isso que é o bonito, porque a gente percebe que o mundo, ele não é uma nota
só, ele não é uma cor só. Mas assim, quando eu falo que o mundo não é uma nota só ou uma cor só, eu quero dizer que as várias notas que tem, ou as várias cores que tem, elas querem falar alguma coisa, elas querem me direcionar para alguma coisa, porque tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma verdade, tudo tem um princípio, tá? E eu entendo, pelo aquilo que eu aprendi, pela minha formação e até mesmo meu tempo de cristão, que essa verdade chama-se Jesus Cristo, ok? Então a igreja ela não é denominação. Sobre os símbolos da igreja, aí você tem aqui a igreja, aqui eu não vou me deter muito, a igreja é chamada de corpo de Cristo, tá? Por que ela é corpo, gente? Paulo vai falar muito isso, né? Que a igreja é o corpo. Mas não diz que ela é a cabeça. A única parte do corpo que ela não é a cabeça, porque ela tem um cabeça. E o cabeça é Cristo. Mas ela é um corpo. E o corpo, Paulo vai falar na carta aos Coríntios, né, que ele tem membros, cada membro tem o quê? Uma função, e até vai falar com muita propriedade sobre a importância de cada membro dentro do corpo de Cristo. Então, é uma outra coisa muito boa para se refletir, é que a gente não é independente, veja bem, a minha mão, ela não é independente. Corta a minha mão, tá? Qual é o valor que ela vai ter? Se eu tirar a mão, jogar fora, ela não tem valor, vai apodrecer, vai morrer. E tem mais um detalhe, o meu corpo vai ficar o quê? Deficiente, tá bom? Então, talvez esteja aqui a resposta para a pergunta que muita gente faz, por que a igreja hoje ela está sofrendo tanto? Porque, se a gente for analisar por esse ponto do símbolo do corpo, tem muita gente dentro do corpo de Cristo que não está fazendo nada, né? Que realmente resolveu se isolar, abandonou o serviço da igreja, né? Não prega mais, não ensina mais, não canta mais, não ora mais, não visita mais, não oferta mais, não consola mais, não faz mais nada, só chega no culto, senta, acabou e vai-se embora e vida que segue, né? Mas lembra que isso tudo tem um preço, né? Aí nós temos aqui também a igreja como povo de Deus, a igreja como noiva e esposa de Cristo, a igreja como edifício de Deus, como templo de Deus, família de Deus e sacerdócio real, tá? Eu quero só falar rapidamente sobre a questão do sacerdócio real, a igreja como sacerdote, tá bom? O que o sacerdote fazia, gente, no Antigo Testamento? Ele era um líder muito importante e religioso, né? O sacerdote era um líder muito importante e religioso. Logo, esse líder no Antigo Testamento, ele tinha a função de gerenciar a parte da adoração, a parte do sacrifício. Ele tinha, mas a missão principal dele era conduzir, né, o homem, no caso lá o povo de Israel, né, que eram pessoas comuns, levando as suas orações, levando os seus sacrifícios até a Deus. Então o sacerdote tinha essa autoridade espiritual. A igreja, por que ela é chamada de sacerdote, meus queridos? Por que ela é chamada? Porque ela tem esse poder de fazer a oração, tá, pelo pecador, transmitir Deus para a pessoa. Quando Paulo fala que ele chega a dizer também que nós somos dispenseiro das coisas de Deus, ou seja, somos mordomos. Nós temos sobre nossas vidas como igreja a função, tá, a responsabilidade de gerenciar as coisas espirituais. Então, quando você ora por uma pessoa, quando você prega a palavra para uma pessoa, quando você faz um bem a uma pessoa em nome de Cristo, você está executando o papel de um sacerdote. Então, por isso que a igreja também ela é um sacerdote. A igreja é um ambiente que alguns chegam a dizer que ela é um hospital, né? Onde ela recebe todo tipo de gente doente, não importa qual a enfermidade, espiritual e até física, né? Espiritual e até física também, mas ela recebe, ela está ali para orar, para Deus curar, ela está ali para Deus, para orarmos pela salvação, para a pregação, para o ensinamento, por isso ela tem esse poder sacerdotal. Então, tudo isso aqui, esses símbolos, eles mostram um pouco da questão da característica da igreja, tá? Mostra um pouco, como a gente falou aqui, da natureza da igreja, tá bom? Agora, passando esse ponto, aí entra a questão da organização da igreja, tá? Como é que a igreja ela é organizada? Aí eu até falei na aula passada, né, sobre a última aula que eu tive com os alunos,
sobre a importância da organização. E eu falei também que existe uma matéria específica que trabalha essa questão da organização eclesiástica da igreja, tá bom? Então, o nome dessa matéria na teologia sistemática é Administração Eclesiástica. Trata exatamente desse subponto aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre o conceito de organização, tá bom? Mas eu quero falar pelo menos do tipo de governo, tá? Do tipo de governo que vai gerar essa organização. Aí ele colocou aqui, por exemplo, o governo monárquico, o governo episcopalismo, temos o governo presbiterianismo, temos o governo congregacionalismo e temos também o sem governo, né? O que seria, o que eu quero dizer, ou melhor dizendo, o que a apostila quer dizer com essa questão de governo da igreja, tá? Veja bem, cada país tem sua forma de governo, né? Tem alguns países que a forma de governo é a monarquia, tem outros que é o presidencialismo, tá bom? Tem outros que é mesmo o tiranismo, não sei que tem esse nome, isso não é nem forma de governo, né? Mas enfim, então cada forma de governo, ele tem uma forma de gerenciar, de liderar a nação. Com a igreja não é diferente, tá? Veja bem, o que seria, segundo a apostila, o governo monárquico? Ele fala, é o governo centralizado numa pessoa que tem autoridade absoluta sobre uma igreja que pode ser nacional ou internacional. Ele até coloca aqui um exemplo, né? E eu não vou estar lendo, tá? Mas você que é o aluno vai ter acesso a essa leitura. Mas eu falando aqui, você já deve imaginar de que igreja eu estou falando. Então, acho que aqui não tem nenhuma dúvida sobre essa questão da monarquia. É um rei. No passado era mais comum esse tipo de governo, onde o rei ele era um rei absoluto, né? É o que mandava em tudo. Tá? Ele que dava as cartas. Tem igreja assim, Silvio? Tem. E ele colocou aqui o nome da igreja aqui, mas tem igrejas protestantes, sim. Tem pastores que ele gerencia a igreja, governa a igreja como uma verdadeira monarquia, tá? Inclusive, a gente até falou na aula passada muito sobre isso, né? Às vezes até a questão do o líder da igreja, né, tá prestes a se aposentar, já está em idade, e aí ele passa o bastão para o filho. É certo isso, professor Silvio? Biblicamente falando, não. Eu não estou dizendo que um filho de um pastor, ele não venha ter também a chamada pastoral. A gente sabe que em alguns casos acontece, tá? Mas em alguns casos existe uma forçação de barra, entendeu? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o caso, mas só para demonstrar um pouco como é que se caracteriza esse tipo de governo, tá bom? Aí tem aqui o episcopalismo. O que é isso, né? Esta palavra deriva de outra que significa bispo. Episcopal, bispo, né? Assim, a autoridade do governo das igrejas repousa sobre os bispos, como uma junta de homens que governam as igrejas a ela relacionada. Ele tem aqui o exemplo, ele colocou aqui a igreja anglicana, e também a igreja metodista, né? Essa forma de governo aqui, ele fala, né, que é o governo dos bispos, porque no Novo Testamento, a gente não tem aqui na apostila, mas esse bispo no Novo Testamento, chega um momento da fase da igreja que ele era uma espécie de superintendente, né? Ele governava ali, estava sobre ele, algumas igrejas estavam sob o seu poder, tá? Então, por isso que ele fala, né, que essa é a autoridade do governo das igrejas repousa sobre os bispos. Então, ali ele tinha a responsabilidade de gerenciar outras igrejas. Tinha uma igreja central e tinha outras igrejas também que ele governava, tá bom? Aí que esse assunto, gente, é um pouco polêmico, porque eu já li em outros materiais, entendeu, que esse tipo de governo aqui se aplica a uma igreja grande que tem aí, eu não vou me deter. Já tem outros que dizem que a própria Assembleia de Deus também tem esse tipo de governo episcopal, onde tem, né, aí já é uma outra explicação, né, onde tem digamos, o pastor ali, o presidente, e abaixo dele existe outros subpastores. Então tem aqui ele não governa só, tá? Tá aqui ele, e abaixo dele tem outros pastores que
ajudam, né, na governança da igreja, tá bom? Aí você tem aqui o presbiterianismo, palavra derivada de uma outra que significa ancião. Assim, a autoridade do governo das igrejas repousa sobre os bispos como uma junta, veja bem, como uma junta de homens que governam as igrejas. Aí ela é relacionada, né? Oh, perdão, gente, eu li errado aqui. Palavra derivada de uma outra que significa ancião. Este sistema de governo poderia ser chamado de um tipo representativo de governo. Os anciões são escolhidos para governar a denominação, além das igrejas propriamente dita. Ele colocou aqui, entre aspas, as igrejas presbiterianas. Ele chama isso aqui de presbitério, né? Como ele fala, isso aqui é uma representação do governo, tá? Quem é que representa esse governo, que no caso, para governar a igreja? É um grupo de ancião, tá? Onde eles são escolhidos, tá? Para governar a denominação. Nesse caso aqui, não é o pastor, não é o pastor, tá? Que governa a igreja. Não, é um grupo de anciões que são representantes da igreja, tá? E aí, eu até expliquei na aula passada, eles são responsáveis por quê? Pela administração da igreja. Por exemplo, vai pintar a igreja, só um exemplo, vai pintar a igreja. Eles não vão, o pastor não pode chegar, vão aqui, pega aqui na secretaria um dinheiro aqui na tesouraria, pega aqui um dinheiro e vai ali comprar tinta para pintar. Não, tem que ter uma ordem desse grupo aqui, que é o representante. Se eles entenderem que não tem condição, não pinta. Qual é a função então do pastor? Você deve estar sabendo, mas professor, você, então, o pastor, ele tem a função ali de pregar a palavra, de ensinar a palavra, né? A função dele é ser pastoral, digamos assim, não é administrativa. Ele, alguns casos, eu já vi professores meus dizendo, que foram meus professores, que era da presbiteriana, que o pastor ele até pode fazer parte desse grupo, entendeu? Mas ele é só uma voz dentre outras que fazem parte do grupo. Então, ele não toma a decisão dele não é tomada de forma individual, de maneira nenhuma. É um grupo que toma a decisão, ok? Aí nós temos aqui o congregacionalismo. Esse tipo de governo indica que a autoridade final está com o povo, a congregação. Certas responsabilidades são atribuídas a indivíduos e comissões, mas são os próprios membros da igreja que possuem a propriedade, chamam o seu pastor e controlam a igreja. Aí ele coloca aqui a igreja batista, tem algumas igrejas pentecostais e outras. Então aqui nós temos a igreja batista, vou usar mais ela como exemplo, onde ela tem, como ele fala aqui, essa forma de governo congregacionalismo, ou congregacional, tá bom? Onde a própria congregação, toda a membresia, quando ele fala congregação, ele está falando dos membros batizados, tá, em água e tal. Então essa congregação, ela que dá, entendeu? Ela que toma as decisões. Interessante, né? Só que aí tem as comissões, tá? As comissões dentro da congregação que ajudam a gerenciar essas questões, tá? E aí tem aqui os sem governo, né? Que são grupos como os quacks, significa amigos, os irmãos de Plymouth, acho que assim se pronuncia, não deve ser assim a pronúncia, sou péssimo em inglês, tá, gente? Negam que a igreja tenha necessidade de uma forma concreta ou visível de governo. É o tipo de governo que destaca a atuação interna e influência do Espírito Santo sobre os indivíduos crentes, dirigindo-os de maneira direta, não por meio de organização ou instituições, né? Então, existe esses, né? Que dizem que não precisa de nenhum tipo de governo. Aí vem a pergunta, professor Silvio, qual é a melhor forma de governo? Gente, eu costumo dizer que não existe uma forma de governo perfeita, tá? Eu sou daquele que entendo que a forma de governar, ela pode ter seu lado positivo e pode também ter seu lado negativo, tá bom? Isso aí não tem como a gente pegar e cravar, tá? Vai depender muito, porque, por exemplo, num governo episcopal, onde é governado pelo bispo ou pelo pastor, digamos assim, se o pastor for um homem ruim, gente, vamos imaginar que ele pode colocar toda a igreja a se perder. Mas se ele for um homem de Deus, se ele for realmente uma pessoa direcionada pelo Senhor, ele pode fazer a igreja prosperar? Pode, tá? Mas se ele não for, é complicado. A questão do governo
presbiteriano. Imagina que um presbitério, né, ele é um grupo, tá, beleza? Mas digamos que lá no presbitério tem uma pessoa que é muito influente e essa pessoa é mal intencionada, ela não gosta do pastor. E aí imagina os problemas que isso pode trazer, né? Ele botando o presbitério contra ao pastor. Já imaginou o problema que isso dá? Mas também pode também dar certo, como dá certo, porque eu estou falando dessas formas de governo, de denominações, ó, Batista, até hoje, gente, está aí, ela funciona, está dando certo, não é perfeito, mas dá certo, entendeu? A Assembleia de Deus tem a sua forma, tá? A Presbiteriana tem a sua forma, a própria Igreja Católica tem a sua forma. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem pessoas que ficam, como é que eu poderia dizer, querendo queimar as igrejas. Ah, as igrejas estão tudo erradas, e vira que mexe e tal. Mas aí, meus irmãos, a questão nós estamos falando de forma de governo, ou seja, é a forma como eles entendem, a maneira como eles entendem de gerenciar o patrimônio da igreja, entendeu? Gerenciar as questões internas da igreja, tá? A gente vai ver lá na frente, lá no final, por exemplo, a igreja lá trata de ordens de disciplina, como é que a igreja resolve esse problema, né? Então, a gente pensa que não é importante, mas é importante, tá? Então, elas conseguem, a Assembleia consegue, a Batista consegue, a Presbiteriana consegue, a Quadrangular consegue, toda igreja consegue, porque ela tem a sua forma. Agora é perfeita? Claro que não é perfeita, mas tem dado certo, eles conseguem desenvolver e liderar a sua igreja da melhor maneira possível. Gente, nós já estamos aqui 1 hora de relógio aqui, tá? Eu vou parando por aqui amanhã, eu vou colocar mais um vídeo, eu acredito que vai ser eu creio que deve ser aí uns 3 vídeos, pelo menos, para a gente poder concluir aqui a nossa matéria, tá bom? Então fica aqui esse primeiro vídeo. Nós estamos parando aqui na parte dos governos da igreja. Amanhã a gente vai começar a falar, na verdade, sobre as funções ministeriais da igreja. Questão de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestre, tá bom? Então, fiquem todos na paz do Senhor, assistam esse vídeo, tá? Com atenção, porque com base no que eu estou falando aqui e com base que está no material da apostila, vai ser a nossa prova, ok? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.